Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Joia? Esse vídeo aqui, ó, vai ser um tutorial, né? Vai ser um tutorial, eu queria fazer um tutorial bem completo, né, para vocês, sobre como jogar xadrez, né? Às vezes, talvez você vê a galera na escola jogando, né, viu a série do Gambito da Rainha, ficou curioso, vê a galera jogando online, né? Porque hoje o xadrez ele tá bem popular, né? E tem curiosidade de saber como jogar xadrez. Então esse vídeo é destinado para você que quer aprender do zero. Hugo, não sei por onde começar, eu não sei o que as peças fazem, como joga, as regras. Então vou fazer um vídeo bem simples, só que eu vou fazer algo a mais. Eu não vou mostrar só como as peças se mexem, tá bom? Eu vou ensinar os movimentos especiais de cada peça, porque algumas peças têm alguns movimentos especiais. Falar um pouco sobre o tabuleiro, tá bom? Para você sair daqui conhecendo realmente o jogo, tá bom? E entendendo os elementos dinâmicos do jogo. Parece um pouco complicado, mas depois você volta o vídeo aí, tenho certeza que você vai conseguir entender, tá bom? Para começar, galera, ó, o tabuleiro é igual a um tabuleiro de damas, tá? Eu vou comparar de início um pouquinho com as damas, porque a maioria da galera gosta de jogar damas, né? Ou sabe, eu pelo menos aprendi a jogar dama primeiro, quando eu era criancinha. Então, é o mesmo tabuleiro de 64 casas, tá? Quando você for jogar um jogo de xadrez, você se atente sempre o seguinte: a casa branca tem que ficar no canto, no seu canto direito, tá bom? Então aqui você vai estar jogando, ó, vai ficar na sua direita e a casa branca à minha direita. Já já vocês vão entender por quê, tá? E diferente do jogo de damas, pessoal, o jogo de damas, as pedras são colocadas somente nas casas pretas, né? E não sei se vocês lembram, no jogo de damas, as pedras são todas iguais, só vão para frente e só andam na diagonal, né? Além da captura ser obrigatória. E como que no jogo de damas a captura é feita? No jogo de damas, a captura é feita da seguinte maneira. Lembra que você toma pulando, né? A gente salta sobre a peça e toma. No xadrez, gente, a captura se faz tomando o lugar da peça. Então, como que o branco captura esse peão? Tomei o peão, tá bom? Então, as diferenças do jogo de damas é o seguinte: no xadrez, a captura não é obrigatória, tá? Com exceção dos peões, todas as peças vão e voltam, tá bom? No tabuleiro, então as peças podem ir, podem voltar, podem atacar, defender, tá bom? E nas damas, as pedras se movem todas iguais. No xadrez, cada peça tem uma função e se mexe de um jeito. Então, olha, finalizando a parte do tabuleiro, percebam o seguinte: tem alguns elementos geométricos no tabuleiro, né? A gente vê linhas, né? Fileiras, colunas, né? Então são linhas verticais, horizontais e diagonais, tá? Gravem bem isso. Repare que no tabuleiro de xadrez você tem, ó, A, B, C, D, 1, 2, 3. O que será que isso significa? Isso aqui é obrigatório para você jogar xadrez? Não, galera. Você pode aprender a movimentação das peças e brincar, tá? Mas para você ser um bom jogador e aí jogar com os velhos da praça e, né, conseguir analisar suas partidas, é importante você saber isso daqui. Isso aqui se chama notação algébrica. Muitos de vocês já jogaram batalha naval quando era criança. É a mesma coisa. Então, olha, veja que são 8 linhas, né, ou 8 fileiras, que são as linhas horizontais, ó. Fileira 1, fileira 2, fileira 3, até a fileira 8.
E as colunas, coluna A, coluna B, coluna C, coluna D, até a coluna H. Tá bom? Então, esse é o tabuleiro. Se eu quero alojar um cavalo em F4, eu vou aonde? Ó, coluna F, casa 4. Então, é que nem álgebra. Então, o cavalo vem aqui, ó. Coluna F, casa 4. Vocês vão ver muito, né? Às vezes a galera analisando jogos falando assim, ó. Bispo em C3, cavalo E2. Então, é isso que significa. Para onde é a casa para onde a peça se movimentou. Falando um pouco das peças agora, que vocês já conheceram o tabuleiro, a gente vai começar com a torre. Hugo, como que a torre se mexe? A torre se mexe em colunas e linhas. Então ela se move somente em linhas retas, tá bom? Desde que estejam livres. Bom, ó, se eu tiver um peão aqui, essa torre ela não salta sobre o peão. Então ela pode vir aqui, ó. Ela vir para E1, ela tem que vir para um dos cantos, passar e vir para cá, tá bom? Se ela tivesse livre, tudo bem. Hugo, como a torre captura? Mesma coisa, gente, conforme o movimento dela. Se tivesse um peão aqui, ela captura? Não, porque ela não anda na diagonal. Se tivesse um peão aqui, mesmo que está longe, ué, mas ela não anda em linha reta, então se a torre estivesse aqui, por exemplo, ela toma o lugar do peão. Capturou, tá bom? Quantas torres nós temos em cada exército? 2 torres. Aonde elas vão? Nas extremidades, tá bom? Em A1 e H1. Próxima peça do nosso exército são os bispos. Olha, qual é a movimentação dos bispos? Os bispos se movem nas diagonais, tá? Somente nas diagonais. Então, se você tivesse, por exemplo, uma torre em E2 e esse bispo tivesse aqui em A6, ele pode capturar aqui, ó, tomando o lugar da peça, tá bom? Lembrando, nós temos, todo exército tem 2 bispos, tá bom? Eles vão em C1 e F2. Algo importante para você se lembrar, ó, é que você tem um bispo de casas claras e um bispo que corre pelas casas escuras. Então esse bispo nunca vai pisar numa casa clara, ele sempre vai andar nas casas escuras. E esse bispo sempre vai andar nas casas claras, tá bom? Deixa eu colocar até as peças pretas também aqui, né, os exércitos. Vamos lá. Qual é a próxima peça? A dama. Aqui, ó. Qual é o movimento que a dama faz? A dama se move como torre e como bispo, ou seja, ela se mexe em colunas, linhas e diagonais. É por isso que a dama é a peça mais forte do jogo de xadrez. É a peça mais poderosa, né? Olha o poder de fogo dela. Então vamos supor, ó, aqui ela está numa diagonal de casas escuras. Ela pode trocar a cor da diagonal e vir para uma diagonal de casa clara, né? E reto para trás. Então lembra, dama, linhas retas e diagonais, tá bom? Desde que estejam livres. Onde a dama vai? D1 e D8. Para você gravar, ó, mais fácil. Dama branca na casa branca, dama preta na casa preta. A próxima peça é o rei, monarca, que é o objetivo do jogo de xadrez, né? Depois eu vou mostrar para vocês, né, a diferença de cheque, checkmate e tudo mais. Qual que é o objetivo do xadrez, Hugo? Você tem que atacar o rei adversário e defender o seu rei, né? Você tem que atacar o rei adversário de uma forma que ele não tenha para onde fugir, né? Qualquer casa
para onde ele vai escapar esteja atacada por você. Ou seja, você encurralou o rei do adversário, é uma situação conhecida como checkmate. Ou seja, não tem por onde ele fugir. Fim da linha, fim do jogo. Tá? O rei não é capturado no jogo de xadrez, tá bom, gente? Então, quando você encurralou o rei do cara, fim do jogo, checkmate, tá bom? Qual é o movimento do rei, pessoal? O rei, assim como a dama, se mexe linhas retas e diagonais, porém uma casa por vez. Então, quer ir para trás? Vem para trás. Quer ir para a diagonal? Vem para a diagonal. Para frente, diagonal, trás, para o lado, tá bom? Apenas uma casa. O rei captura alguma outra peça atacante? Captura. Se tivesse um peão aqui, por exemplo, o rei captura, tá bom? Onde os reis vão no tabuleiro? Ao lado da dama. Aqui. A próxima peça, cavalo. O cavalo ele é uma peça curiosa, porque ele tem um movimento diferente, tá bom? O cavalo ele se move como uma letra L, tá bom? Mas é qualquer L, qualquer... Não. O cavalo ele anda ou como um L deitado ou em pé da seguinte forma, ó. Ou ele anda ou ele anda uma, duas, ou ele anda duas, uma. Então veja que ele está fazendo um L em pé, ó, para cá, ou ele faz um L deitado, tá bom? Para cá ou para cá. E tem um fato curioso do cavalo. Lembra que a gente falou que as peças se movimentam desde que elas estejam livres? Se eu tivesse um peão aqui, por exemplo, essa torre não pula, né? Esse bispo não pula. O cavalo é a única peça do xadrez que salta sobre as outras peças. Então, por exemplo, ó, vamos pôr esse peão aqui. Esse cavalo ele pode vir para cá, ó, lembra do movimento? Ou ele é de assim, né? Ou ele é de assim. Ah, mas esse peão está no meio do caminho, não importa. O cavalo salta sobre as peças. Mas ele captura? Opa, vamos lá. Claro que ele captura. Se esse peão estivesse aqui, será que o cavalo captura ele? Não captura. Ah, mas ele salta sobre ele. Tudo bem. Mas a captura é na casa final onde o cavalo vai cair, né? Ou seja, o cavalo saltou sobre o peão, mas ele não capturou. Agora, se o cavalo estivesse assim e o peão aqui, ele captura? Captura. Porque o salto do cavalo, ó, ele vai cair na casa. Então veja, um cavalo aqui, por exemplo, ele ataca 8 casas, ó. Vou deixar aqui para vocês visualizarem o L de uma maneira mais fácil. Tá vendo? Ó, o cavalo ele ataca nesse L, nesse L, nesse L, 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 L. Ó, tá bom? Então esse é o movimento do cavalo. Lembrando que ele pode saltar sobre as outras peças. Os cavalos vão ao lado dos bispos e torres. Joia? Agora vamos lá, o segundo elemento do xadrez são os peões, né? Nós mostramos as peças, que são as forças especiais do exército, e nós temos a linha de frente. A linha de frente é o peão, tá bom? O peão eu queria que vocês prestassem um pouquinho mais de atenção, porque ele tem algumas peculiaridades, né? Por quê? Porque o peão ele se movimenta de um jeito, mas ele captura de outro, tá bom? Além do que, o peão ele é o único elemento do xadrez que não volta, ele só anda para frente. Então, nós temos 8 peões para cada exército. Os peões vão na segunda linha, ó, na linha 2, né?
segunda linha para as brancas e na sétima linha para as pretas. Bom? Hugo, lembrando que o jogo de xadrez, galera, igual no jogo de damas, são as brancas que abrem o jogo, então as brancas que começam. Então, ó, lembrando do cavalo. Hugo, se eu quiser mexer alguma peça aqui, ó, elas estão todas trancadas, né? Sim, é verdade. Com exceção do cavalo. Porque veja, ó, todas elas estão travadas, mas o cavalo anda em L. O cavalo pode vir para cá, o cavalo pode vir para cá. Então veja só, né? Essa peça aqui ela é muito interessante. Mas eu vou falar do peão. O peão, pessoal, toda vez que você for mexer cada um desses peões da casa inicial deles, você pode andar 2 casas para frente, tá bom? Hugo, mas e se eu andar uma casa primeiro e depois quiser andar 2? Não pode, é contra as regras, tá bom? Às vezes é vantagem você andar 2, às vezes é vantagem você andar uma, né? Aqui eu vou andar uma, aqui eu vou andar 2, tá? Depois disso, quando você moveu aquele peão a primeira vez, ele só avança uma casa por vez. E o peão não volta, então o peão nunca volta, ele só avança. Tá bom, pessoal? Tá, entendi. Então o peão ele só anda reto para frente, ok? Tá. Mas e como que ele captura? Será que ele captura para frente ainda, por exemplo? Se esses 2 peões estivessem se encarando, o peão captura de assim? Não. O peão ele anda para frente, mas ele captura nas diagonais adjacentes, né? As diagonais da frente dele. Então, se eu jogar o preto jogar um peão aqui, esses 2 peões vão ficar fixos aqui, ó, se encarando. Eles vão ficar trancados aqui no centro. Ninguém anda. Porém, se as pretas jogarem um peão aqui, esse peão captura, ó. Ele, entendeu? Então, lembra, peão anda para frente, captura nas diagonais. Beleza? Agora, tem uma dúvida, Hugo. Se esse peão, tirando aqui, por exemplo, ó, vamos supor que esse peão aqui, ele avançou, aí ele vai avançando, 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 até não poder mais, ele chegar no fim do tabuleiro. O que acontece quando o peão avança no tabuleiro? Ele é promovido. Então, ele pode se promover a uma torre, a um cavalo, a um bispo ou a uma dama. Então eu posso jogar com 2 damas? Pode. Com 9 damas, sendo que eu tenho uma no tabuleiro e 8 peões, se eu conseguir promover os 8 peões, pode. Com exceção do rei e permanecer como peão, tá bom? Então, jogar com 2 reis? Não pode. 9 peões? Não pode, tá bom? Então, você, obrigatoriamente, naquele lance que você promover, você avançar na última casa, né? Você promove o seu peão a uma dama, por exemplo, que é a peça mais forte, né? Isso é chamado de promoção ou coroação. Tá joia? Deixa eu ver aqui. Agora vamos lá. Eu queria mostrar um movimento especial do rei para vocês, tá bom? Vamos tirar essas peças daqui. Esse movimento é chamado de roque. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Vou deixar assim, ó. Seu rei vai ser atacado, tá bom? No jogo de xadrez, né? Por exemplo, se um bispo é colocado aqui, na casa de B4, ele está atacando o seu rei, não está? Então, o seu rei está em xeque. O que você tem que fazer? Você tem 3 opções aqui. Você pode interpor o xeque, né? Então, você cobriu o xeque. Você pode tirar o seu rei da mira do bispo.
Ou, se você tivesse, por exemplo, um cavalo aqui, você pode capturar a peça que está dando cheque no rei, tá bom? Então você não pode deixar o seu rei em xeque, você tem que eliminar essa ameaça, tá bom? Então vamos supor, falando desse movimento especial do rei, veja que esse rei aqui ele estaria bastante exposto, né, pessoal? Mas o rei ele tem um movimento especial chamado de roque, tá bom? O que é o roque? O roque é quando o rei anda 2 casas ao lado da torre e a torre passa para cá, tá bom? Por que a gente convoca o roque durante o jogo de xadrez, né? Se necessário? Porque perceba que agora, olha, o seu rei ele está protegido numa fortalezinha, ó, de 3 peões. Então ele está seguro aqui, ó. Ele tem uma barreira na frente dele e você escondeu ele. Então esse rei está bem protegido, olha. E aí essa torre que estava aqui no cantinho, ela vem para o jogo, tá bom? E se eu quiser fazer o roque, Hugo, para o lado de lá, eu posso fazer o roque para o lado de lá? Pode. Mesma coisa, tá? O rei não vem para cá não. Sempre o rei anda 2 casas, ó. Para esse lado ele anda 2 casas e a torre passa. Quando é para aquele lado, o rei anda 2 casas e a torre passa. Hugo, eu posso convocar o roque de qualquer jeito? Não. Existem algumas regras. Se você estiver em xeque, eu vou convocar o roque para me salvar. Não pode. Você não pode estar em xeque para convocar o roque. Outra regra. Se durante o jogo eu já mexi o meu rei alguma vez, você perde o direito de convocar o roque, tá bom? Outra coisa, se eu mexi essa torre por um acaso, eu não posso convocar o roque mais para esse lado. Eu posso convocar apenas para o lado da torre que eu não mexi, tá bom? Hugo, e se eu já tiver mexido as 2 torres, você perde também o direito do roque, tá bom? Outra ocasião, se eu tiver, por exemplo, eu estou usando o bispo como um exemplo, tá, pessoal? Se esse bispo tiver aqui, ó, eu posso convocar o roque para cá? Não. Por quê? Porque o seu rei vai parar na mira do bispo e você não pode colocar o seu rei em xeque, tá bom? Mas e se eu tivesse um bispo aqui, olha? Meu rei não vai parar na casa de xeque, ó, porque o bispo está atacando essa casa. Você não pode fazer o roque para essa ala. Por quê? O rei passaria na linha de tiro, ó. Veja que ele vai passar por essa casa. Então ele não poderia vir para cá e convocar o roque, tá? Você poderia convocar somente para cá. Se esse bispo sair daqui, você pode. Então tem alguns cuidados, gente, tá bom? O espaço tem que ficar seguro, tá bom? Se tiver uma peça aqui, ó, tem um cavalo aqui, eu posso fazer o roque? Não pode. Você tem que livrar, tira as suas peças, libera o caminho para você convocar o roque, tá bom? Eu acho que é isso, né, que eu tinha para passar para vocês. E tem o movimento do en passant também, que significa de passagem. Vou voltar o tabuleiro aqui, ó, que é a última regrinha, né? É uma regrinha dos peões, tá? É uma captura especial do peão. Vamos supor que o preto tem um peão aqui, olha. Se as brancas avançarem um dos peões adjacentes a esse 2 casas, por exemplo, avançasse para cá ou para cá, as pretas têm um movimento que do francês quer dizer de passagem. Então ele capturaria aqui. Como assim? Para vocês poderem entender, é como se esse peão aqui estivesse fugindo, né? Fugindo do ataque, e esse peão pegasse ele no meio do caminho, tá bom? Pode ser com qualquer um, se fosse esse é a mesma coisa,
tá? Ele vai avançar 2 e você pegou ele no meio do caminho. Tipo assim, ó, não vai fugir da luta não, Zé. Tá bom? Ah, mas e se for esse peão para avançar? Não tem en passant, tá bom? Tem que parar ao lado do peão. Mesma coisa se fosse aqui, olha. Se fosse aqui e você jogasse esse ou esse. Eu posso tomar, né, en passant aqui? Posso tomar. Agora, se as brancas jogarem aqui, eu não tomei en passant, eu fiz um outro lance, eu posso no próximo capturar en passant? Não. O en passant tem que ser uma captura imediata. Se você não for capturar agora, você não pode capturar en passant depois, tá bom? Então, eu sei que é bastante coisa, pessoal, mas agora eu vou mostrar um exemplo de checkmate para vocês entenderem de cheque e checkmate. Cheque é quando o seu rei está atacado, não é o fim do jogo, tá bom? O seu rei está atacado por uma peça e aí a gente viu, né? Ou você cobre esse ataque, ou você elimina a peça que está atacando o rei, ou você tira o seu rei do raio de ataque. E o jogo continua, tá bom? Agora, vamos supor que estivesse assim, olha. Vamos deixar assim. Vamos deixar assim. Vamos supor que eu tenho um bispo aqui, uma torre aqui, e uma dama aqui, tá? Veja, o rei não está em xeque, ele não está atacado. Mas esse bispo está tirando, está controlando essas casas, essa torre segura essa coluna, e é a vez das pretas jogarem, tá? E as pretas jogam dama aqui em E4, cheque. Aqui, veja que o preto não tem nenhuma peça para colocar aqui, né? Por exemplo, um bispo. Se um bispo, você coloca um bispo na frente e cobre o cheque. Mas eu não tenho. Eu consigo capturar essa dama? Não consigo. Eu consigo fugir para cá, por exemplo? Não consigo, porque a torre segura essa coluna. Poxa vida, também não conseguiria fugir para cá, porque essa torre e esse bispo estão vigiando essa casa. Então, essa situação é conhecida como checkmate, tá bom? E aí, ao fim da partida, as pretas vencem, tá bom? Não é obrigado, tá? Não é obrigatório você dizer cheque toda vez que você for dar um cheque e nem falar checkmate, tá bom? Isso é opcional. Mas em jogos de torneio, né, em clube, a galera não costuma jogar, dar um cheque e falar cheque, tá bom? Isso é opcional de cada um. Espero que vocês tenham gostado e tem algumas partidas instrutivas explicando lance a lance aqui no canal. Eu espero que esse vídeo aqui tenha despertado seu interesse nesse jogo tão maravilhoso que é o xadrez, tá bom? Um abraço, até a próxima.